eu fui surpreendido por Deus, porque era já quase de manhã. Geralmente quando Deus me dá uma visão, Ele dá uma visão para mim 3 horas da manhã, e dessa vez a visão chegou bem de manhãzinha, e eu tive uma visão com a nossa igreja. Deixa eu tirar esse negócio aqui que está machucando minha orelha. Eu tive a visão com a nossa igreja. Eu vi todos vocês, mas 2 pessoas especificamente eu vi. Eu vi o Caçador e vi o Joel, especificamente. Mas era a nossa igreja. E nós estávamos para começar os cultos. E o Caçador nessa visão teve uma ideia de colocar um telão lá na rua, porque já que não poderíamos colocar muita gente aqui dentro, então que as pessoas pudessem assistir o culto nas ruas. E ele colocou o telão. E eu me lembro que a igreja estava com os irmãos, como estão aqui hoje, espaçadamente. E quando eu fui subir no púlpito, o púlpito não era um púlpito, era uma pequena montanha, um monte, um pequeno monte. Não era arrumadinho, era de terra com grama, não era uniforme, não era bem feito, havia uma fenda no meio. E o Joel ficava tentando tocar o teclado para fazer o louvor, mas ele não conseguia direito, porque o terreno era muito íngreme, então o teclado caía, e era muito difícil. E lá fora encheu de gente, havia um mar de gente que não cabia mais, de tanta gente que estava lá, do lado de fora. E eu tentei colocar essa mesinha, para que eu pudesse pregar a palavra, mas a mesinha também não parava, não conseguia. E quando eu peguei a Bíblia, era uma Bíblia, não era o tablet, e quando eu peguei a Bíblia, e fui chegando até o lugar onde deveria ficar a mesinha, um vento veio, e soprou sobre a Bíblia, e jogou fora todo o esboço que eu tinha, todo o esboço. Meu Deus, como que eu vou ministrar sem um esboço? E aí Deus disse: não é mais tempo de se ministrar alguma coisa que você preparou. Agora é tempo de ministrar o que se vive, e não o que se escreve num papel. E a mensagem que eu tinha para trazer para a igreja, ela estava realmente dentro do meu coração, e eu comecei a ministrar para a igreja, e eu não sabia exatamente o capítulo e o versículo, mas eu conhecia o texto exatamente, e eu ministrava o texto bíblico para os irmãos, sem se importar com o capítulo e com o versículo, mas o texto sendo fiel, e a palavra fluía. E Deus, de repente, me transportou no tempo, nesta visão, e eu já não estava mais aqui na igreja, e eu estava vendo Jesus pregar, e Jesus estava pregando num monte muito parecido com o púlpito, com esse monte que estava no púlpito, era muito parecido. E Jesus estava sentado nesse monte, e aí Jesus começava a ministrar para as pessoas. E aí Deus falou algo que caiu muito do meu coração. A grande maioria daquilo que Jesus ministrava, muitas vezes Ele usou os profetas, sim, mas a grande maioria da palavra que Jesus ministrava, ele trazia algo novo, algo novo. Chamavam ele de mestre, mas todo mestre e todo o ensinamento de um rabino estava baseado em
papiros, em manuscritos. Jesus, quando foi no templo, abriu um papiros desse, um manuscrito, e começou a ler, e ele leu o livro de Isaías. Mas quando Jesus saía para fazer a obra do Pai, ele nunca levou com ele nada escrito, porque dele fluía a palavra de Deus. Ele tinha dentro de si a palavra de Deus. Quero deixar bem claro com os irmãos que em hipótese alguma eu estou dizendo que a Bíblia não deve ser lida. Não tem nada a ver com isso. E Deus me disse: há uma diferença entre a Bíblia que fica na mão e a palavra que está dentro do seu coração. E Jesus fluía na palavra que estava dentro do coração dele. Você não vai ver quase em momento nenhum da Bíblia Jesus precisando abrir alguma coisa ou abrindo a Escritura. Ele tinha a Escritura dentro dele, dentro do seu coração. E Jesus começa a aplicar a Escritura que estava dentro do seu coração. E aí Deus me disse algo que me chocou bastante. Se Jesus viesse hoje no nosso meio, nós não o receberíamos. Não o receberíamos. Jesus voltará em glória, então todo olho o verá e nós o receberemos, porque ele voltará em glória, glorioso, maior, com glória maior do que o sol. Contudo, Jesus era completamente diferente de todo estereótipo crente que nós temos hoje. Jesus abraçava prostitutas, leprosos, mendigos. Jesus saía nas ruas, libertando as pessoas, fluindo dele a palavra de Deus, e não simplesmente levando ensinamentos. Porque quantas pessoas nós temos dado ensinamento e elas não retêm? Quantos já se desviaram pelos ensinamentos que foram verdadeiros? Mas se Jesus hoje estivesse aqui no nosso tempo, ele estaria andando pelas ruas, abraçando os homossexuais, pegando os viciados, segurando nas suas mãos. Jesus estaria abraçando as mulheres que estão vendendo os seus corpos, estaria tocando nos enfermos. Jesus estaria andando nos hospitais, Jesus estaria andando pelas ruas, Jesus estaria andando com os velhinhos, Jesus estaria andando nos asilos, estaria tocando nas pessoas, porque Jesus, ele aplicava a palavra. Gente, quando Jesus andava por aí, no seu tempo, ele não andava como os pregadores são hoje, como nós que pregamos a palavra somos, como nós pastores somos. Ele não era como nós. Ele não se importava com os ternos, com as belas gravatas. Ele andava de chinelo de dedo, sujo, abraçando todos que precisavam e levando esperança. E ele dizia: não são os que estão sãos que precisam de médicos, mas os doentes. E Jesus não pregava em grandes púlpitos, em templos luxuosos. Ele sentava no monte e dizia: bem-aventurados sois vós, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Ele não pegava um manuscrito e começava a ler para que as pessoas entendessem o que está escrito. Ele aplicava na própria vida. Leia a Bíblia, meu irmão, muito.
Mas muito mais do que trazer a Bíblia na mão, a igreja que Deus está levantando, o povo de Deus, vai fazer como Jesus fazia. Mas o mais interessante é que enquanto eu estava tendo uma visão, eu escutava uma música, e vocês não vão adivinhar de quem era a música. Do Padre Zezinho. Meu Deus, o que eu tenho com o Padre Zezinho? Eu não sei. E eu nem conhecia a letra direito. Mas deixa eu procurar aqui, que eu perdi de novo. Falei, meu Deus, esse padre, um monte de música dele não condiz com o evangelho, mas algumas ele estava muito inspirado. E essa música, ela chama Balada por um Reino. Balada para mim é um negócio diferente, mas olha o que ele escreveu. Ninguém que não tenha tido uma visão semelhante de quem é o Cristo poderia escrever isso. Não tem como. Crente não escreve isso. Sabe por quê? Porque nós crentes nos desviamos muito de ser como Jesus era. E a música diz assim: por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Por causa daquele reino, 1000 vezes eu me enganei, tomando o caminho errado, errando quando acertei. Falei, meu Deus, sou eu, tomando o caminho errado, mas errando, eu acertei. Chegava ao cair da tarde, e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Aí ele entra numa revelação sobre Jesus que é tremendo. Ele diz: um filho de carpinteiro. Era isso que Jesus era, irmãos, um filho de carpinteiro. Ele virá como rei, sim, ele virá como rei, mas quem ele era? Ele era apenas um filho de carpinteiro, do mais humilde, que nasceu numa estrebaria das mais humildes. Um filho de carpinteiro que veio de Nazaré, uma cidade das mais simples, mostrou-se tão verdadeiro e pôs vida na minha fé. Falava de um novo reino, de flores e de pardais. Ele dizia: olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu. A mensagem que ele trazia estava dentro dele. E por isso que diziam: Senhor, você é diferente, você não ensina como os doutores da lei. Quando você ensina, o Senhor tem autoridade. O filho de carpinteiro, falava de um novo reino, de flores e de pardais, de gente arrastando a rede, e eu tive sede da sua paz. Gente arrastando a rede. Ele vai até Pedro, João, Tiago e diz: joga as redes e me segue. O filho de carpinteiro falava de um mundo irmão, de um pai que era companheiro, falava de amor e de libertação.
lançou-me um olhar profundo, gerando meu coração. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Você sabe o que é o selo da vocação? O selo de que você é chamado por Deus, e não tem quem possa te tirar da mão dele. Você está selado. E aí ele fala algo que remete muito à nossa conversão. Ele diz: agora quem me conhece, agora quem me vê, pergunta se eu encontrei o reino que eu procurava, se é tudo o que eu desejei. Eu digo, pensando nele, no meio de vós está o reino que andais buscando. Quem tem amor compreenderá. Jesus me ensinou de novo as coisas que eu aprendi. Por isso eu amei o meu povo, a igreja. E o livro da vida, a Bíblia, eu li. E em cada menina moça, e em cada moço rapaz, eu sonho que a minha gente, a igreja, será a semente de eterna paz. Eu ouvia essa música enquanto a visão ia se desenvolvendo. Eu não fico escutando essas músicas, não faz parte da minha vida, mas ela retrata exatamente um Jesus que está esquecido. E eu creio que Deus está nos chamando para abrir os nossos olhos em relação a esse Jesus. Esse Jesus que é simples, que é amigo, que é irmão, que é companheiro, que fala de amor e de libertação. De um Jesus que tinha prazer em abraçar as pessoas e não pregar para as pessoas. De um Jesus que tinha prazer em amar, em abraçar, em tocar, em libertar, e não de estar acima das pessoas. Dito isso, eu quero trazer para você uma palavra, que nós precisamos ser iguais a esse Jesus. Esse é Jesus, esse é o Filho de Deus, e nós temos que ser iguais a Ele. Então eu quero trazer para você uma palavra hoje sobre dependência e independência. Se eu disser para você, se eu te perguntar, qual dessas duas palavras você entende que é melhor? Dependência ou independência? Certamente a maioria de nós vai dizer independência. É melhor a independência do que a dependência. Mas quando tratamos da verdade sobre a ótica de Deus e do seu reino, as coisas não são como nós imaginamos. Então eu quero definir para você aqui o que é dependência e o que é independência, porque hoje nós vamos fazer uma escolha e ela tem que ser real. Dependência é estado ou qualidade de dependente, subordinação, sujeição, necessidade de proteção, necessidade de arrimo. Independência, estado, condição, caráter do que ou de quem goza de autonomia, de liberdade com relação a alguém ou alguma coisa. Dependência, necessidade de proteção. Independência
autonomia. Temos que escolher hoje o que queremos. Temos que entender como Deus age, como Deus trabalha. Deus respeita nossas liberdades. Guarde bem isso. Deus sempre respeitará as nossas liberdades, mas Deus não nos quer independentes. Deus não quer você independente. Deus não poderá agir na sua vida se você for independente. Você não irá para o céu se for independente. Ele nos faz livres, livres para amá-lo, para segui-lo, ou livres para não amá-lo e para não querer segui-lo. Contudo, Ele não te fez independente. Em momento algum, Deus nos fez independentes. E todos, guardem bem isso, todos que se julgam independentes, ou todos que estão buscando independência, descobrirão com o passar do tempo e sentirão um vazio inexplicável, uma depressão violenta e uma insatisfação oculta, e não saberão de onde vem isso, porque estão buscando algo que Deus não colocou em nós, que Deus não nos fez para sermos. Deus não te fez independente, e isso se torna óbvio quando você começa a perceber a própria vida. Você nasceu dependente, se tornou uma criança dependente, um adolescente dependente, um jovem dependente. Quando se casar, será dependente, e quando morrer, alguém terá que carregar o seu caixão. Dependente. Nós somos dependentes. Mas existem momentos que Satanás nos engana, e aí na nossa cabeça cresce uma arrogância, uma soberba, uma vaidade, e nós achamos que somos independentes. Esse é o mesmo pecado que o diabo teve. O diabo, ele acha que agora ele não depende mais de nada, de ninguém, e nem mesmo de Deus. E aí ele diz para Deus, Isaías capítulo 14, versículo 12 e 14, está entrando os versículos? Isaías capítulo 14, irmãos que vêm para o culto, tragam Bíblia, tá? Tragam Bíblia. Isaías 14, versículo 12 ao 14. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás achou, eu não dependo mais de nada, eu não dependo mais de Deus. Ele se tornou soberbo, ele olhou para a beleza que ele tinha, ele olhou para a sabedoria que ele tinha, ele olhou para o ouro que ele tinha. A Bíblia diz que ele andava no meio das pedras afogueadas, ele achou que ele tinha tudo. Eu tenho todas as riquezas, eu tenho todas as coisas, eu tenho todos os dons, eu não preciso de mais nada. A independência é a forma arrogante que dizemos ou pensamos, não preciso de ninguém, eu me viro. Autonomia. Quando aquele avião daquele time de futebol de Santa Catarina caiu, ele caiu por um erro de autonomia. O piloto, por questões de dinheiro,
achou que tinha autonomia para chegar e o combustível acabou e ele caiu. Nós somos desde pequenos dependentes, e no reino de Deus somos codependentes. Isso significa que todos nós dependemos da mesma coisa. Todos nós. Você não tem, eu não tenho combustível suficiente. Não tenho autonomia suficiente, e nem você. Precisamos o tempo todo estar numa fonte e abastecer nesta fonte. E o primeiro tombo que uma pessoa leva é quando ela diz: eu não preciso mais da igreja. E muitos abandonam a igreja local, que é o lugar que Deus fez para que ela fosse dependente, coisas específicas. Ela é dependente, mas ela acha que ela não é mais dependente. Eu me tornei autônomo, eu tenho autonomia para andar agora sozinho, até eu poder escolher aonde eu quero estar, e eu esqueço de estar onde Deus me colocou para estar. Eu sou dependente de Deus para saber até o corpo local que eu devo estar. Não sou eu que escolho, é Deus que escolhe para mim. Queridos, algo sobre a igreja que é muito interessante: Deus não entrega revelação total para ninguém. Deus não coloca todos os meios para uma pessoa. Deus não coloca dons numa única pessoa. E você pode perceber, olha como que funciona a oração e a cura, por exemplo. Vocês chegam para mim, ou para o irmão, e diz: por favor, ore por mim. Ore por mim. Nós oramos. Interessante que aquela mesma doença que você tinha e que pediu oração, de repente eu fico com aquela doença, e eu oro e não acontece nada. Aí eu preciso que você ore por mim, porque Deus trabalha com dependência e não com independência. Então eu preciso que você ore por mim, e você precisa que eu ore por você. Faz um sinalzinho assim para os irmãos, assim, ó. Ora por mim, né? Assim, ora por mim. Ora por mim. Faz assim agora, ó. Eu vou orar por você. Querido, a maioria das vezes que você orar por você, não terá o poder tão grande do que alguém orando por você. É impressionante. Lucas capítulo 4, versículo 23, e ele lhes disse, Lucas 4, 23, e ele lhes disse: sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos que tem feito em Cafarnaum. Eles usavam esse provérbio: se você é médico, por que não cura a si mesmo? Jesus estava na cruz e um ladrão usou esse argumento com ele e disse: se você é realmente quem diz que é, então tire a si mesmo da cruz, e a nós também, salva a ti e a nós também. E Jesus não podia fazer nada. Por quê? Porque Jesus era dependente do Pai nas coisas que Ele ia fazer. Interessante que Jesus chega e diz assim: Pedro pega a espada e arranca a orelha daquela pessoa. E Jesus diz: Pedro, por que você fez isso? Se eu pedir ao meu Pai, o meu Pai mandará a legião de anjos aqui. No entanto, Jesus sabia que o Pai dependia da obra que Ele ia fazer.
por isso não pediu para que uma legião de anjos viesse. O Filho dependia do Pai para fazer todas as obras, e tudo que Jesus fazia, Ele fazia na dependência do Espírito Santo, e o Espírito Santo dependia que Jesus fizesse a obra dele, para que ele pudesse vir e se derramar sobre toda a terra. O Pai depende do Filho, o Filho depende do Pai, o Espírito depende do Pai, o Espírito depende do Filho. O nosso Deus, que é um Deus trino, Ele é dependente. João capítulo 5, versículo 19, mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Olha Jesus falando, eu por mim mesmo não posso fazer nada, se não vir o Pai fazer, porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Eu dependo do que o Pai faz, para que eu possa fazer também. Em outras palavras, se o Pai não fizer, se o Pai não mandar, eu não posso fazer, eu dependo do Pai. E Jesus diz isso a respeito de todos nós, que precisamos ser como Ele, que precisamos tirar a Bíblia da mão e colocar a Bíblia dentro do coração, e não deixar a Bíblia de lado. A Bíblia tem que estar muito mais do que agora na nossa mão, ela tem que estar dentro do nosso coração. E para que a Bíblia esteja dentro do nosso coração, Jesus diz em João no capítulo 15, do versículo 1 ao 5, Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. A videira depende do lavrador, mas o lavrador depende da videira para fazer o suco, para fazer o vinho. Um depende do outro. E aí Jesus diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, a vara depende da videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, quem depender de mim, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Dependentes. Lucas capítulo 11, versículo 20, acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, e Jesus diz que ele não expulsava demônio pelo bel prazer, pelas circunstâncias da vida, porque devia ter muitos demônios, mas Jesus expulsava os demônios de um jeito específico, com dependência. Olha o que ele diz, Lucas capítulo 11, versículo 20, mas se eu expulso os demônios, e ele coloca uma expressão aqui interessantíssima, dedo de Deus, que eu nunca tinha entendido, certamente vos é chegado o reino dos céus. Sabe por que dedo de Deus? Porque é Deus que dizia para Jesus: expulsa desse, limpa esse, cura esse. O dedo de Deus apontava para Jesus, onde ele tinha que ir, o que ele tinha que fazer, como ele tinha que libertar e quem ele tinha que libertar. Era o dedo de Deus. Jesus dependia daquilo que o Pai ordenava ele a fazer. Por isso ele subia nos montes para orar o tempo todo. Por isso ele se afastava para orar o tempo todo, porque Jesus não podia agir por si mesmo, mas na dependência de Deus. Interessante que Mateus no capítulo 12, versículo 28, é o mesmo texto, e Mateus tem uma visão diferente do que Jesus falou, entendeu de uma outra forma, mas a mesma coisa. Olha o que ele diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. A princípio ele falou o dedo, agora
e Lucas diz o dedo, Mateus diz o Espírito Santo de Deus. Lucas está dizendo, quando o Pai apontava para o que Jesus estava fazendo, é porque o Pai estava dando permissão para o Espírito Santo conduzir Jesus ao que devia fazer. Jesus dependia do Espírito e Jesus dependia do Pai. Ele era totalmente dependente. Falaram para Jesus descer da cruz, falaram para ele salvar a si mesmo, falaram para ele transformar pedras em pães, mas ele não fez, porque ele dependia do comando de Deus. O Espírito Santo é totalmente dependente da obra do Filho. Se a obra do Filho não for feita, o Espírito não poderia ser derramado. O Pai é totalmente dependente do Filho para a obra redentora de toda a humanidade. Deus só age em dependência. Não queira ser independente, você vai quebrar a cara, entrará em depressão, entrará em abatimento, porque fará pela tua força. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas escolheu depender de Deus. Jesus disse, é bom que eu vá embora, porque se eu não for, o Espírito não virá. Jesus dependia do Espírito Santo para continuar a obra de levar a igreja para o caminho que era Ele mesmo. A igreja é o corpo de Cristo, e ela tem que ter o mesmo perfil do cabeça. Não pode haver igreja independente. Não pode haver uma igreja independente e nem soberana. A igreja não é independente e não é soberana. A igreja não pode mandar nos homens. A igreja não pode dizer para os homens o que eles têm que fazer e o que eles não têm que fazer. Isso é instituição. A verdadeira igreja é dependente e através da oração buscam juntos o que Deus quer que eles façam. A igreja verdadeira depende um do outro e não anda cada um com a sua própria cabeça. E se cremos que Jesus virá buscar a sua noiva, o seu corpo, ela não poderá ter no seu coração o desejo de independência. Primeiro João capítulo 3 versículo 8: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. As obras de Satanás eram baseadas nele mesmo. Aí vem Jesus e vive na dependência do Pai. Isso deixou o diabo doido. Mas como? Eu sempre vi Deus operar e vi a grandiosidade de Deus. Agora duas coisas estão agindo na terra. Duas coisas. Satanás querendo gerar independência para você, e Deus e o Filho querendo gerar dependência para você. São duas lutas que estão acontecendo, mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Para isso ele veio em dependência, para destruir as obras daquele que quer gerar independência. Então a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então veja bem, o diabo roubava, Jesus, amando do Pai, entregou tudo. O diabo destruía, Jesus, amando do Pai, construía um novo
reino. O diabo matava, mas Jesus, amando do Pai, dava a própria vida. A dependência do Pai fez com que Jesus fosse glorificado. Maria Madalena queria tocar nele. Ele disse: Maria Madalena, não me toque, porque eu dependo que o meu Pai me glorifique primeiro. Eu preciso receber do meu Pai a glória que eu tinha. Deus se move em dependência e liberdade. Então eu escolho depender de Deus e de vocês, meus irmãos, para continuar nessa jornada. Falava de um novo reino, de flores e de pardais, de gente arrastando a rede. Eu tive sede, foi dessa paz. Eu escolho jogar as redes com você, porque sozinho eu não consigo puxá-la para o barco. Eu dependo de você. Eu escolho depender de Deus e depender também de você, da sua oração. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Pega essa última parte, tire a palavra membros e coloca dependentes. Mas individualmente somos dependentes uns dos outros. Dependentes. A família é formada em dependência. A igreja também. A vida em Cristo também. Você depende da sua esposa. Você depende do seu marido. Você depende dos seus filhos. Cadê a Jéssica? Ela saiu? Foi para lá? O menininho da Jéssica estava ali no começo do culto, e ele é super risonho, e eu falei para ela: Jéssica, você consegue imaginar que um dia você viveu sem ele? Não é um negócio doido? Ele veio há tão pouco tempo, Guilherme, mas você consegue imaginar que ele não fazia parte da sua vida? Você é totalmente dependente dele. Nós somos dependentes dos nossos filhos e não conseguimos imaginar a vida sem eles. Nós somos totalmente dependentes dos irmãos e totalmente dependente de Cristo. Pessoal do louvor, por favor. Você deve orar para si, mas você precisa também que orem por você. Você deve orar para si, mas também precisa orar pelos outros, porque somos dependentes. E o dia que descobrirmos isso de verdade, dentro do nosso espírito, que somos dependentes, a arrogância vai cair, Satanás não prevalecerá contra nós, veremos o quanto não somos nada, pequenos, frágeis,
e que se os outros não orarem por nós, e se Deus não olhar por nós, não tem como se manter de pé. Não tem. Precisamos perder essa rebeldia e depender somente dEle. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor.